E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades do estado de São Paulo. É TH+, SBT, SBT Ribeirão Preto, SBT Central, VTV, SBT. Prazer estar com todos vocês. E a gente já começa agora falando de um caso, preste bem atenção nesta matéria, que a gente vai mostrar agora no programa Voz da População com exclusividade. Roda! Uma operação da Polícia Civil vasculhou casas em 3 cidades da Grande São Paulo: Itaquaquecetuba, Guarulhos e Mogi das Cruzes. O bando de sequestradores aplicava o chamado golpe do amor, atraía as vítimas para falsos encontros. Um dos sequestros aconteceu em janeiro. Um homem de 51 anos ficou 24 horas em poder dos bandidos. A câmera de segurança gravou a vítima saindo de casa com a mulher usada como isca. Os agentes prenderam 7 pessoas, entre elas 5 mulheres. Na capital paulista, uma outra operação contra sequestradores prendeu 7 pessoas. O grupo é responsável pelo sequestro de um advogado criminalista que foi rendido na porta de casa em novembro do ano passado. Ele foi libertado depois do pagamento do resgate. 2 criminosos já tinham sido presos. Os alvos da operação da Divisão Antissequestro nesta terça-feira eram bandidos que participavam da distribuição do dinheiro dos resgates. Essas organizações elas têm uma divisão de tarefas para poder fazer de forma reiterada essa atividade criminosa, né? Então tem aquele grupo que faz o arrebatamento mesmo da vítima, o sequestro, e outros grupos que fazem a movimentação financeira, né, para poder dissipar o dinheiro que eles obtêm nesses crimes. O sequestro do advogado foi gravado por uma câmera de segurança. O criminalista estaciona o carro em Perdizes, Zona Oeste. Em seguida, o veículo com os sequestradores chega. 2 bandidos descem, rendem o advogado e o obrigam a entrar no banco de trás. A vítima foi levada para um matagal em Cotia, na Grande São Paulo. O mesmo grupo fez pelo menos mais um sequestro de uma mulher. Polícia! Polícia! Polícia, mostra a mão! O criminoso chegou a mandar um vídeo para outro comparsa com a vítima rendida no banco de trás. Nossa, foi fechado, moço. Todos respondem por extorsão mediante sequestro, que é um crime extremamente grave, né? Nós temos penas aqui de 20 a 40 anos para esses criminosos. Nos 3 primeiros meses deste ano, 3 quadrilhas foram presas na Grande São Paulo. 4 sequestros foram registrados no mesmo período, número considerado baixo pela Polícia de São Paulo. E a notícia não para aqui no programa Voz da População. Agora vamos acompanhar um flagrante de um assalto. Um bando de criminosos roubaram a moto de um trabalhador. Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança, como vocês estão vendo nas imagens, agora com exclusividade aqui no programa Voz da População. Várias motos com os ladrões. Né? É arrastão de motoqueiro agora, é arrastão de ladrão de motoqueiro. Eles vêm sempre em bando. Olha só essa moto de alta cilindrada que foi roubada, né? Quanto que custa uma moto dessa, né? Olha só como é que eles chegam, como é que é a abordagem. E o cidadão de bem ali fica em desespero, né? Desce da moto em desespero, põe a mão na cabeça. Possivelmente, pode ser que não tinha seguro, mas ele põe a mão na cabeça pensando o quê? Será que eu ia morrer? Né? Será que eu ia morrer? Graças a Deus ele não morreu, levaram até o capacete dele, como a gente vê nas imagens. Né? Você vê como é que eles são. Em sequência fogem, levando uma moto de alta cilindrada. Né? É um absurdo que a gente tem visto, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil, em relação aos assaltos de motos de alta cilindrada. Derrite, semana agora passada, deu um depoimento de um vagabundo que chegou de moto e acabou matando a tiros, roubando um celular de uma pessoa que estava num parque em São Paulo, caminhando, né? Esse caso repercutiu no Brasil inteiro.
que foi roubar o celular da pessoa e matou ela por nada. Então, é isso que acontece no estado de São Paulo, sim, e no Brasil. O secretário Derrite fala muito sobre isso, que tem um enxuga-gelo. A justiça hoje tira e vai lá, a polícia prende. Essas imagens são importantíssimas para a equipe do secretário Derrite, junto com os policiais do estado de São Paulo, pegarem esse bando de bandidos que tem feito assaltos dentro do estado de São Paulo. Né? Isso é algo que a gente sabe que muitas das vezes essa moto acaba indo para o despacho, né? Tiram as peças e acabam vendendo, e é isso que acontece, é o desmanche. Mas enfim, é um absurdo a gente ver esse tipo de cena. E acontece todo dia aqui no programa Voz da População. Né? Todo dia a gente fala aqui. Bom, seguimos com mais notícias aqui no programa Voz da População. Agora um adolescente foi apreendido depois de roubar várias alianças. Um dos crimes aconteceu no meio da rua e foi flagrado pelas câmeras de segurança. Vamos ver. Olha lá. A intenção desse menor é roubar as alianças. Olha, ele pôs o cara pro chão, tá vendo? Pôs no chão. E aí ele vai lá, vai fazer o quê? Ó? Ele não consegue sair da moto. Ele não consegue sair da moto e acabou indo embora. Mas qual que era a intenção dele? Roubar a aliança. Roubar a aliança. Mas o crime não é perfeito, a gente sabe. A Guarda Municipal viu esse adolescente de 17 anos nessa moto, tentou fugir, mas sofreu um acidente. E durante as buscas, 3 alianças estavam com ele e um revólver calibre 38 foram localizados. A moto usada pelo menor estava com as placas adulteradas para dificultar a localização dele. Os bandidos têm roubado alianças, que é algo lucrativo, porque eles vendem para quem compra ouro, né? Derrete e acabam vendendo. Tem um depoimento que a gente vai ver agora desta vítima sobre este crime. Roda. O cidadão chegou com uma moto, com uma arma na minha cara, disse que ia me matar, pediu minha aliança, entendeu? Que ele gosta todo momento que quer me matar. Eu peguei, tirei a aliança e joguei pra ele. E a gente fica à mercê disso aí, cara. A gente trabalha, entendeu? Pra ter as coisas, pra conquistar as coisas. Aí tô na delegacia agora pra recuperar a minha aliança, entendeu? E a minha dignidade, entendeu? E o cara me ameaçou, tava armado. E municiado tava bala, consegui ver as balas do revólver tudo. O juiz não faz nada, a gente tava aqui à mercê de bandido. É triste, cara. É triste. Eu tô querendo ir embora do país, acho que vou embora do país. E vamos agora com mais informações do nosso estado de São Paulo no Giro Cidade. Roda a vinheta. E agora é hora da bronca. É hora que o povo reclama e a gente resolve. Zap da população. O povo reclama e eu resolvo aqui com o pessoal do programa, com todo mundo. Roda aí. Esse é o Espaço do Povo aqui no SBT. DDD 11 96783 6666. São mais de 500 cidades interligadas aqui no programa Voz da População. O Kleber mora na cidade de Lucélia. Procurou a gente para reclamar da buraqueira que tomou conta da rua dele. Nosso telespectador gravou um vídeo. Roda. Pedimos a sua ajuda da imprensa, Rua dos Lírios. Tudo abandonado também. Esquina com as Amoreiras. Olha a situação das ruas. Nada eles fazem. Já faz tempo. Passa mandato. E nada eles fazem. Essa rua aqui no bairro aqui tá esquecido, Morada do Sol. Aqui a situação tá precária. O asfalto tá acabando. E nada eles fazem. Muito obrigado, Kleber. Essa situação da Rua dos Lírios, no bairro Morada do Sol, lá na cidade de Lucélia, né, cheia de buracos há muitos anos e nada é feito. Os moradores já pediram diversas vezes recapeamento do local, mas até agora nada aconteceu. E diante disso, a gente procurou a Prefeitura de Lucélia para comentar sobre esse caso. E até o fechamento dessa edição não recebemos nenhuma resposta. Mas ela vai chegar, eu tenho certeza que vai. Não é possível que o prefeito vai virar as costas. Qual é o nome do prefeito? Dá uma procurada para mim, Lucélia. Hein, prefeito?
Tatiana é prefeita? Prefeita Tatiana, ajuda a gente aqui no programa, responde pra gente. Responde. Ah, vai dar, não vamos conseguir só ano que vem. Mas é importante responder toda a população de Lucélia. Apesar que o nosso programa fala com 502 cidades aqui no SBT, no estado de São Paulo, hein? Tá bom? Aguardamos a sua resposta, prefeito. Bom, e por isso que eu quero saber como é que está aí na sua cidade. DDD 11 96783 6666, Zap da população. Zap da população. Como é que está a rua? Cheia de buraco? Como essa rua lá em Lucélia? Como é que está o hospital? Como é que está a saúde aí? Como é que está a escola? DDD 11 96783 6666. E agora é a vez do Luiz, olha lá, ele é de Ribeirão Preto, ele mora lá no Jardim Javari, é isso? Ali na Avenida Olinda Morília. É isso mesmo, o nosso telespectador traz aqui para mim, está na bronca, né? Ele fez uma gravação, é isso, Luiz? Roda. Já faz mais de ano que tá desse jeito aqui, os moleques brincavam aqui também, não tá brincando mais, que tá tudo cheio de mato. A prefeitura mantinha aqui, agora a prefeitura não tá mantendo mais nada. Aqui, ó, tá abandonado. Tô aqui na Olinda David Murilo, aqui, ó. Na avenida aqui, diz que é avenida, e tá abandonado, os aparelhos tudo aí, ó. E eu tô pedindo para vocês, já fiz o protocolo, lá pra moça lá, 156, para eles virem arrumar. Até agora eles não vieram limpar aqui, ó. E os aparelhos tá tudo no meio do mato aí, ó. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Quando tem uma área de lazer abandonada, em qualquer bairro, isso desvaloriza o imóvel de qualquer morador, claro, né? Além do mais, aí, como é que tá? Tá abandonado, né? Não dá nem para ver brinquedo nenhum, meu Deus do céu. Isso sem falar no risco que corre, da criança brincar, cobra, bicho, um monte de pernilongo deve ter aí. Sem falar que quando é abandonado o local, o que acontece? Entre os bandidos, entre uma série de coisas. Diante disso, a gente procurou a Prefeitura de Ribeirão Preto para comentar sobre essa situação e até o fechamento dessa edição a gente não recebeu nenhuma resposta. É brincadeira, né? Uma prefeitura tão importante como Ribeirão Preto, né? O Ricardo Silva, com certeza, a equipe dele vai responder para a gente. Não é possível. Vamos aguardar essa resposta para saber quando que vão fazer essa limpeza. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos aguardar. Você tem alguma reclamação da sua região? São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. Tem algum problema aí na sua cidade? Grava um vídeo. DDD 11 96783 6666. Zap da população. Povo reclame e a gente vai para resolver. A gente vai para falar com a prefeitura, para eles darem uma resposta para a população. Roda a vinheta, Zap da população. E a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. O ladrão de camiseta azul e boné preto passa e olha atentamente para o pescoço do idoso. É uma corrente de ouro. Ele para e aguarda o momento de atacar a vítima. O idoso fica desnorteado. No último fim de semana, a tentativa violenta de roubo da aliança de uma médica de 67 anos é também assustadora. Um ladrão até mordeu o dedo dela para arrancar a joia. O outro, que a espancou, foi preso 2 dias depois. Nos casos de roubos de joias, os ladrões se beneficiam de alguns detalhes. É o tipo de crime que faz os olhos dos criminosos brilharem de tanto interesse, principalmente em momentos em que o ouro está em alta. No ano passado, o metal se valorizou 27%. Além disso, tem a facilidade para passar o produto do roubo adiante e, ao mesmo tempo, é difícil rastreá-lo. E tem mais, né? Comprador é o que não falta. Em áreas de comércio popular são frequentes anúncios como estes: compre o ouro. É uma atividade legal, desde que o comerciante só compre sabendo a procedência do produto. Ao não cumprir essa exigência, pode passar a receptador, aquele que recebe produtos roubados. Nosso produtor simulou o interesse de vender uma aliança. Ele abordou uma pessoa fazendo propaganda numa rua da capital paulista.
faço para fazer uma avaliação da minha aliança, cara? Ouro ou prata? Ouro. 270 gramas. Eles seguiram para uma sala para negociar a peça. Quanto que deu? Dá R$1.000. Nesta outra loja, nenhum comprovante de propriedade foi exigido para a venda. Eu vou pegar o certificado e te trago aqui, pode ser? Não, mas necessariamente não precisa, não. Não precisa de certificado, não? Este advogado criminalista defende que as autoridades foquem nos receptadores, começando pelas lojas. Ter uma fiscalização muito forte do poder público, a exigência de que esse vendedor trabalhe com a garantia, com a origem dessa mercadoria é fundamental. Ah, ele veio de uma loja tal? Onde que está o certificado de venda dessa mercadoria? Ah, está aqui, então eu compro. O Código Penal prevê para o crime de receptação de 1 a 4 anos de cadeia, mas a maioria dos acusados pega no máximo pena alternativa. Se for loja, aí vai de 3 a 8 anos. O roubo dá de 4 a 10. É importante a gente entender que o receptador ele é tão bandido quanto a pessoa que vai roubar alguém na sua casa, que vai roubar alguém na rua, porque esse ladrão só existe porque existe um receptador. Os roubos, em geral, diminuíram em São Paulo no ano passado. Mas é o crime que, a cada registro, faz crescer a sensação de insegurança. Para este comerciante, ficou trauma após sofrer um assalto. Ladrões em 2 motos nem quiseram saber do celular no bolso dele. Ele tirou a arma e falou, me dá sua aliança, já pegou no meu pescoço com a minha corrente. E minha esposa estava na garagem e pediu para eu ir lá pegar a aliança dela. Estamos os dois sem aliança e é isso, a gente fica... dá até uma batedeira, assim, quando para uma moto do seu lado que você está andando na rua. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta, hein? Não saia daí. E a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela. Olha só. Dona Edna perdeu R$14 mil no dia 6 de janeiro deste ano, depois que criminosos se passaram por funcionários de um escritório de advocacia, informando que a comerciante havia ganhado uma ação na justiça. Eu tinha uma causa, aí eles falaram que eu tinha ganhado um valor, fiquei até feliz, quem não ficaria, né? Aí com isso começou toda a situação. Os golpistas mandaram links que deveriam ser usados junto com o aplicativo do banco para a Edna receber a quantia, mas na verdade estavam roubando a comerciante. Eu entrei nesse link, vi o meu endereço, vi o meu nome, vi tudo, então eu me senti tipo, tá, é coisa segura, né? Aí eu colei todos aqueles linkzinhos que ele mandou para mim, aí eu fui colando e digitando a minha senha. Aí com isso eu tava transferindo o meu dinheiro para ele. Os crimes digitais cresceram 45% no ano passado em relação a 2023, segundo a Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. 1 em cada 4 pessoas no Brasil sofreu tentativa de golpe e cerca de 50% caíram. É muito triste você saber que você trabalha duro, você se esforça, faz tudo certinho da melhor forma para depois você passar por uma situação dessa. Para enfrentar os estelionatários, de acordo com uma pesquisa em novembro do ano passado, pelo 5º mês consecutivo, o Brasil ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de casos de golpes que foram evitados. Além daquelas dicas sobre restringir os dados pessoais que a gente registra em sites ou até mesmo no celular, é fundamental não agir por impulso diante da pressão dos golpistas. Esse perito em crimes digitais pontua o que deve ser feito. Conversa com alguém, quem está por fora vai perceber se já é um golpe. Certifique-se, no mínimo, de 3 canais diferentes. Ligue por banco, mande e-mail, faça tudo antes de fazer qualquer transferência bancária. Porque a partir do momento que saiu da sua conta, não volta mais. Os golpistas são tão audaciosos que voltaram a ligar para a dona Edna. Eles se passaram por funcionários de um dos bancos, dizendo que ela seria ressarcida. Mas dessa vez, ela não caiu na conversa. Peço para as pessoas, tenha cuidado, tenha muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque a gente não sabe o dia nem a hora, e esse dinheiro ia me ajudar. E eles, mesmo assim, eles
Eles não têm coração. Eles são muito maus. Agora é Zap da população. O povo reclama e a gente resolve. Roda a vinheta. E falamos com 502 cidades do estado de São Paulo. DDD 11 96783 6666. Nosso repórter Fabrício Fernandes está nas ruas da nossa região para buscar a reclamação do povo, para a gente resolver. Olha só. É isso mesmo, Paulo Mansur, este é o Espaço do Povo aqui no SBT, o nosso quadro Zap da População, e eu já reforço o convite. Você de Campinas e região, Baixada Santista, região de Piracicaba, região Bragantina, pessoal que acompanha de Rio Claro e das cidades vizinhas, tem alguma reclamação da sua cidade, grava um vídeo, conta o que está acontecendo e manda para cá, DDD 11 96783 6666. Faça como a nossa telespectadora Maria do Socorro. Ela procurou a equipe do Zap da População, gravou um vídeo da situação da rua dela, viu? Parece cenário de guerra, mas é a realidade que o nosso povo está passando no Jardim Novo Wenzel, na cidade de Rio Claro. Então, já que tem vídeo, vamos ver porque a voz da população é só aqui no SBT. Pode rodar. Esse pedaço aqui, muitas das vezes a gente evita de passar, porque os carros não aguentam, né? Tanto buraco. Quem tem um carrinho velho para andar, vive na oficina, a gente gastando dinheiro. Porque as valetas aqui é enorme, só dizer. Olha aqui, Paulo Mansur, olha isso aqui. No vídeo não dá para ver direito, mas fica bem alto o pedaço de asfalto aqui, o buraco aqui, ó. Os buraqueiras. A criança anda pisando na lama inteiramente. E nós pagamos impostos, viu? Todo ano a gente tem que pagar nosso carnezinho. Só que não tem nenhum benefício pra gente, não vira nada. Dona Maria do Socorro, obrigado, viu, pela confiança aqui na gente em fazer essa denúncia, né? Ela que gravou esse vídeo mostrando a buraqueira na rua dela. Praticamente o asfalto já não existe ali, né? A verdade é essa. Então, se você está nos acompanhando, tem a rua esburacada, paga IPTU e não tem ali o serviço prestado com qualidade, buraqueira na rua, tem problema de praça abandonada, posto de saúde que está faltando remédio, faltando médico, grava um vídeo contando o que está acontecendo, mostrando esse problema e encaminha para cá, DDD 11 96783 6666. É, quem diria, a dona Socorro pedindo socorro, né, para a gente cobrar a Prefeitura de Rio Claro, né? Essa é a Avenida 7W, no Jardim Novo Wenzel, né? Então, para você que está acompanhando a gente, olha a situação da buraqueira, né? Começa o asfalto deteriorando e para o resto ali desta avenida não tem nem mais asfalto, já foi tudo destruído. Né? Então, é a população que está reclamando, não aguenta conviver desse jeito. O problema é antigo, já tem anos que está desse jeito. O povo procura a prefeitura na busca de uma solução e nada sai do papel, não consegue, quiçá, uma resposta, né, da prefeitura para saber quando que o serviço de recap vai ser feito neste local. Enquanto isso, o povo sofre, né? E nós cobramos a Prefeitura de Rio Claro, que nos respondeu por meio de uma nota, informando que está realizando um amplo trabalho de melhorias nas condições das vias públicas, ação que inclui pavimentação de bairros inteiros, como no Jardim Maria Cristina, Nova Veneza, além do serviço de recap pela cidade, né, bairros, pelo menos 15 bairros, né, que estão sendo atendidos por este trabalho. E a notícia, a gente espera que seja boa, porque foi informado que o trecho que nós estamos mostrando aqui no programa A Voz da População será contemplado, receberá esse trabalho. Porém, a Prefeitura não disse quando. A gente faz esse apelo para a equipe da Prefeitura de Rio Claro, que possa dar atenção para esses moradores que pagam o carnê do IPTU, pagam os impostos e não tem ali um serviço de qualidade, um asfalto ali para os moradores que pagam
e não vê o retorno. Voltamos ao estúdio. É com você, Paulo Mansur. É selfie do povo, agora é selfie da população. O povo gosta de tirar foto com o Paulo Mansur. A gente está em 502 cidades do estado de São Paulo. É Ribeirão Pires, é Ribeirão Preto, é SBT, Ribeirão, SBT Central, é Jaú, Marília, Bauru, Piracicaba, Campinas, VTV, SBT, TH+, SBT, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, diversas outras cidades em volta. Falamos com o estado inteiro. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por tirar fotos aqui com a gente no programa. Bom, hoje é dia de dar muitas risadas com Carlos Alberto de Nóbrega. É isso aí, lá no programa Praça é Nossa. Olha só. Hoje, 11h20 da noite. Tá precisando de diversão, né? Tô ligado. Aqui eu já prevejo o seu futuro. Fica tranquilo, a parada é louca. Aqui o pai é peri, aqui eu vou te explicar qual é que é. E ele te reserva muitas risadas. A minha mãe achava que quando eu era criança, eu era vidente. Por quê? Ela virava pra mim e falava, adivinha quem vai apanhar quando chegar em casa? Hoje, 11h20 da noite. A praça é nossa. E agora é Giro Cidade. Trazemos as informações do nosso estado de São Paulo. Roda. Preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora, com exclusividade aqui no programa Voz da População. Pode rodar. Eram 8h30 da manhã, quando os bandidos interceptaram um carro forte que chegava para abastecer essa agência bancária num bairro residencial de Campina Grande. Os seguranças do carro forte reagiram. No vídeo, gravado por um vizinho do banco, é possível ver que o motorista do carro forte jogou o veículo para cima dos bandidos. O tiroteio foi intenso. Foram cenas de terror para quem estava nas proximidades. Esse homem, que pediu para não ser identificado, estava no estacionamento do banco, bem na hora do assalto. Na hora que o carro voltava para daqui, eles já desceram arregaçando. Aí os cabos reviraram também, foi tiro de fuzil para todo lado aqui. Eu só escutar, para, deita no chão, deita. E pronto, foi um livramento. Vamos escorar até essa moto aqui e tentar se livrar desse tiroteio, que foi grande. As marcas dos tiros ficaram nos prédios vizinhos. Por sorte, nenhum morador ficou ferido. O assalto foi frustrado, os bandidos não levaram nada, mas para fugir, roubaram um carro no estacionamento. 2 idosas, uma de 80 e outra de 94 anos, estavam no veículo, mas não se feriram. O carro utilizado na fuga foi encontrado no final da manhã, a poucos metros da agência bancária. Durante a ação, 2 seguranças ficaram feridos. Um por estilhaços, o outro no braço. Ele passou por cirurgia e o estado de saúde é considerado regular. De acordo com a polícia, um dos bandidos foi ferido na perna, mas até o momento ninguém foi preso. E mais uma vez, com a gente, Dr. Luiz Piovesani, ele que vem trazendo informações da área médica, no quadro Alô Doutor. Roda a vinheta. E todas as quintas-feiras com ele, Dr. Luiz Piovesani, prazer estar com você. Prazer enorme, toda quinta-feira falando de saúde, um prazer falar com vocês de casa e vamos lá. Olha, DDD 11 967836666. Você que tem dúvidas na área médica, como o Antônio Carlos, de Campinas. Ele pergunta para o doutor por que ele estava em tratamento de hipertiroidismo e acabou evoluindo para hipotiroidismo. É isso? É isso, é uma doença tiroidiana, né? São 2 na verdade. Nós temos o hipotiroidismo, que é diminuição da produção hormonal tiroidiana, e o hiper, que é o excesso. Então, são doenças, a maior parte delas doenças autoimunes. O hipotiroidismo chama-se tiroidite de Hashimoto na maior parte. E o hiper, a doença de Graves. Então, ela pode oscilar de uma para outra. Chamamos de Hash-Graves. Isso porque provavelmente o paciente tem os 3 anticorpos positivos do hipotiroidismo, antitireoglobulina e antitireoperoxidase, e o do hipertiroidismo, o TRAB. Então, o paciente ele pode caminhar do hiper para o hipo ou do hipo para o hiper. Isso realmente acontece. O médico tem que estar sempre esperto, o paciente fazendo exames,
Ou, outro caso que pode acontecer, é o paciente ter entrado em remissão do hipertireoidismo, evoluindo para um hipotireoidismo. Se avalia através do TSH, que é o hormônio tireoidiano, T3 e o T4, todos os examezinhos de sangue, examezinho básico, é fundamental porque controla a nossa parte metabólica, Paulo. Então, eu costumo falar que a tireoide é o motorzinho do nosso corpo. É muito importante estar com os hormônios regulados. A pessoa consegue se livrar do hipotireoidismo na vida ou não? É algo que ela tem que sempre estar se controlando? O hipotireoidismo é muito difícil, tá? O hipotireoidismo, geralmente, o paciente segue aí a vida até por ser uma doença autoimune. O hiper, que é o contrário, é o excesso hormonal tireoidiano, o paciente ele pode entrar em remissão. Bom, olha só, a Maria de Fátima, ela é de Piracicaba, tem um nódulo de tireoide. Ela quer saber se é preciso operar. Está valendo até um estudo recente que mostra que de 30% a 50% da população, em algum momento da vida, vai apresentar um nódulo de tireoide, ou seja, é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, eu tenho um nódulo, eu tenho um cisto, geralmente cisto coloide, que é o acúmulo de hormônio, e o que se faz aí é acompanhar os examezinhos de 6 meses a 12 meses, que seria uma vez por ano. Só se coloca a mão, só se tira a glândula tireoide, uma em caso de lesão maligna, que é muito raro, ou quando esse nódulo ele cresce e o paciente começa a ficar incomodado com a parte estética, ou quando esse nódulo cresce e o paciente começa a ter dor, dificuldade de fala, começa a prejudicar um pouquinho os afazeres do dia a dia do paciente. Fora isso, se acompanha, fique tranquila, embora a especialidade precisa avaliar o caso. Olha só, Lucas da cidade de Sumaré, ele tem diabetes tipo 2, ele precisa saber se precisa usar insulina. Pergunta excelente. Então, nós temos as principais diabetes do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 eu não fabrico o hormônio chamado insulina, por isso já se entra com a insulina. E o tipo 2 é a resistência a hormônio chamado insulina. Mas o que acontece, Paulo? Se o paciente ele não trata a diabetes dele, não faz a parte alimentar, física, a mesma parte medicamentosa, o que acontece? A célula beta, que ela é responsável por fabricar o hormônio insulina, ela pode parar de funcionar. Como é que eu sei disso? Quando o paciente ele começa a fazer a parte dele e não melhora a diabetes, ou quando eu doso uma insulina do paciente, um peptídeo C que acompanha a liberação da insulina e não tem resposta laboratorial. Significa o quê? Que o paciente diabético tipo 2 ele passou a parar de fabricar esse hormônio. Aí eu tenho que entrar com remédio. Então, avaliação médica, cada caso é um caso, se avalia sinais e sintomas, se avalia valor laboratorial e as queixas do paciente. Olha só, a Luísa, ela é de Araçatuba. Ela pergunta qual é a melhor atividade física para perder peso. Importante, olha a pegadinha aí. Atividade física para perder peso. Uma pergunta importante. Você faz atividade física, você está acima do peso? Não, eu também não estou. Então, atividade física não é perder peso. Atividade física é para a vida. O perder peso é consequência. Eu sempre falo que a atividade física é uma obrigação humanitária. Aqueles 30, 40 minutos, 4 a 5 vezes por semana, que eu vou ter um cuidado maior com a minha saúde. E, como consequência, vem a parte estética, vem o peso. Eu gosto muito da academia, da musculação. Lá você consegue trabalhar segmentos musculares. Então, eu quero melhorar meu abdômen, eu treino mais abdômen. Eu quero melhorar mais meu bíceps, eu treino mais bíceps, perna e assim por diante. Então, eu consigo segmentar o meu treino. Embora depende muito da idade. Tem paciente que não é simplesmente colocar um tênis, vou entrar na academia. Principalmente dos pacientes 40 anos a mais. Então, às vezes o paciente tem uma lesão ortopédica, alguma lesão cardíaca, aí tem que fazer os exames. O especialista, a ortopedia, ou cardiologia, ou o médico clínico, sabe indicar qual é a melhor atividade física. Eu, particularmente, gosto da musculação. O Jonas, da cidade de Rio Preto, ele faz a seguinte pergunta. Ele está acima do peso, mas os exames estão todos normais. Mesmo assim, ele precisa perder peso? Com certeza. Então, a obesidade é uma doença, não é questão de sentir bem ou sentir mal. CID de doença E66.0, tida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença gravíssima, é uma doença que gera outras doenças. Então, fiz os exames, estão ok, os exames que o médico clínico pediu. Agora, eu no meu consultório, que eu vou pedir os exames da especialidade, com certeza eu vou achar marcadores inflamatórios alterados, e se aumenta o risco cardiovascular, quanto mais se aumenta a gordura da região abdominal, é uma doença que pode levar a outras 220 doenças. Então, a obesidade se trata, independente da parte laboratorial. É um processo inflamatório do tecido adiposo, ou seja, tecido de gordura. Claro que quanto maior o grau da obesidade, mais grave é a doença. Olha só, a Thaís de Ribeirão Preto, ela quer saber qual é o melhor remédio para a redução de peso.
Pergunta interessante. Qualquer literatura médica que eu for ler em relação a colesterol, ácido úrico, triglicerídeos, hipertensão arterial, diabetes e excesso de peso, a primeira linha de qualquer literatura vai estar escrito mudança de estilo de vida. Então, o melhor remédio Deus fez, somos nós fazendo a nossa parte. Aí a parte medicamentosa, então nós temos protocolo para se entrar com remédio, sobrepeso com comorbidade, hipertensão arterial, diabetes, obesidade de grau 1, 2 e 3, se medica o paciente. Agora, qual remédio se usa? Não é uma receita de bolo, então cada pessoa tem uma indicação medicamentosa. E o que acontece muito, meu vizinho está tomando tal remédio, o meu primo, minha tia está tomando, eu vou tomar também. Erro, não faça isso, porque cada caso é um caso. Olha aí, hein? Doutor Luiz Piovesani, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço sempre, obrigado pelo carinho, pessoal de casa, sempre à disposição. No meu Instagram. Deixa teu Instagram pra gente. DR de Doutor Luiz com S Piovesani. Sigam lá o Doutor Luiz Piovesani. Roda a vinheta. Alô, doutor! E o nosso programa A Voz da População chegou ao fim. Eu agradeço a sua audiência, obrigado a todos vocês por sempre estarem comigo de segunda a sexta-feira, falando para 502 cidades do estado de São Paulo. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus!